Que alegria! Que alegria imensa estar aqui com você. E a gente vai dar continuidade à correção do dia de ontem, né? Do vídeo anterior, melhor dizendo, para que você possa agora entrar no desenvolvimento. Então, agora eu vou pegar o desenvolvimento das ideias. Então, se você não viu o vídeo anterior, que a gente trabalhou os tipos de desenvolvimento insuficiente, desenvolvimento incompleto, desenvolvimento inconsistente e o que a banca quer de você, né? Então, a gente saiu aqui, ó, a gente viu como que a frase temática, cadê? Como que a frase temática está ligada, diretamente ligada aos aspectos, né? Então, na frase temática eu tinha pesquisa científica e nos aspectos eu venho conhecimento científico, pesquisa acadêmica e ciência. Então, você vê como que vai ficando dentro do mesmo campo semântico. Isso você vai começar a pegar a manha agora. Você que já está aí, ó, com a sua pasta da capa preta, tá? Então, se tu já está com a sua pastinha da capa preta, colocando os temas do Sebrasp, fica tranquilo, tá bom? Que é assim que funciona. Você tem que ter o tema e o padrão de resposta. Depois, eu fui aqui e vim trabalhar, ó, desenvolver o aspecto de forma insuficiente, tendo mencionado uma ou duas ideias ou implicações, né? Então, aqui, desenvolveu adequadamente o aspecto, tendo mencionado pelo menos duas. Então, o que é o adequadamente o aspecto? Então, o que é o adequadamente? É isso que você tem que... a partir de agora, eu vou trabalhar isso nas redações. E você viu que não existe um conteúdo padrão. Por quê? Porque padrão de resposta não é resposta padrão, que é a nossa segunda DG. Então, qual é a nossa terceira DG? DG é dica do gabaritador. Então, apresentar e comentar é o segredo para gabaritar, beleza? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai dar. E você que quer participar ter a sua redação corrigida, né? Ter a sua redação comentada ao vivo aqui, como a Carla, como o César Ângelo, como o Marcelo Lopes, como a Marta, como a Renilda, como o Yuri, né? E tantos outros aqui. Esse aqui é só do simulado 239, né? E o simulado 240 já tá lá no nosso grupo, tá? Então entra aí no nosso grupo do Instagram, no Telegram, ó. Aí o grupo do Telegram tá aí, ó. Só clicar aqui nos comentários, entrar no grupo, entra no grupo, participa, porque já estamos aqui, ó. E CNU vai ser FGV, ó. Já tá aí o simulado, tá vendo? E aí tem direito, tem administração, tem Consuplan, tem Sebrasp. Então, para quem vai fazer PF, vai fazer SE Minas, né? Que foi uma lapada tremenda, né? O concurso anterior. Quem vai fazer aí qualquer concurso do Sebrasp, né? Quem vai fazer FGV também, eu vou liberar mais um tema agora aqui da FGV, seguindo a mesma linha do MPU, né? Beleza? Então tem até que fazer o vídeo comentando. Então vamos lá, vamos começar? Então agora é só desenvolvimento. Então, olha só, isso que eu vou falar a partir de agora, tá? Que eu vou mostrar para você, vale para toda e qualquer banca, ok? Não é Sebrasp apenas, tá? Então, como que eu dou uma ideia e eu desenvolvo essa ideia? É isso que a gente vai trabalhar. Vai ser uns 3, 4 vídeos, tá? Então, vamos lá, rapidinho, vem comigo. Primeiro encontro. O que a banca pediu? A banca pediu para você desenvolver a ideia, o quê? O que ela pediu? Ela pediu para você desenvolver a ideia, vamos lembrar aí, só para a gente lembrar, implicações éticas. Então, ela pediu para você dizer as implicações éticas, tá? Por quê? Porque você tem que seguir o gurilão, não é isso? Quem lembra disso? Você tem que seguir o gurilão. Se você tem que seguir o gurilão, aí, ó, você tem que seguir o gurilão. Então, se ela te deu a frase temática, que é o tema, ela te deu o tema, ó, uso de inteligência artificial em pesquisa científica. Então, todas as outras bancas para aqui, a FGV para aqui, a IBFC para aqui, a Consuplanca para aqui, então todas as bancas param aqui. Daqui em diante é o que algumas bancas, Quadrix, Sebrasp, própria IBFC, né, chama aspectos. Aí você vai perceber que aspectos não vem só nesse formato aqui, tá? A própria FGV, ela traz na forma de perguntas, ela te dá 3 perguntas. Na verdade, ela está te dando 3 aspectos para você montar o seu texto, beleza? Então, não traz no mesmo formato do Sebrasp, da Quadrix, mas também trabalha com aspectos, tópicos que você precisa desenvolver. Show? Então, essa é a ideia, você precisa desenvolver, tá? Tá estranho isso aqui. Ah, tá estranho, tá não? Deixa eu ver aqui. Acho que... Ah, tá. Aqui, ó. Tudo aqui tem um jeitinho, né?
Agora ficou legal. Beleza? Vamos lá? Show de bola. Então, implicações éticas do emprego de IA. Primeira coisa que eu vou verificar é se ela fez isso. Então, vamos lá. Vamos ver se ela fez isso. Então, vem comigo. Entre as preocupações éticas, entre as preocupações éticas, preocupações não é implicações. Há implicações do emprego da IA em pesquisas acadêmicas, as quais se pode elencar o plágio de texto acadêmico escrito. Então, o plágio. Qual que é a primeira ideia? Será que está acabando? O plágio. Está acabando, ó. Primeira ideia é o plágio. Ficou ligado? Deixei minha canetinha ligada. Não tem problema. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Então, a primeira ideia foi plágio. Primeira implicação, né? Primeira preocupação, ela está usando aí, usou, né, as preocupações éticas. Né? Preocupações éticas, aí ela usou o plágio. Beleza. Então, vou colocar aqui para carregar. Show de bola. Show de bola. Então, a primeira que ela trouxe foi o quê? Foram o plágio. Através de chat GPT, com a utilização de assistente de escrita e de revisão de correção de texto. Então, vamos lá. Olha só, vamos olhar o desenvolvimento dela. Esse desenvolvimento através do chat GPT e da escrita de textos. Então, ela trouxe a implicação ética, tá aqui, tá vendo? Ela trouxe a implicação ética, plágio nos textos acadêmicos, e ela trouxe um complemento. Ela fez um comentário daquela ideia. Esse único comentário que ela fez da ideia, olha só, esse único comentário que ela fez da ideia, aí aqui eu pego o pedaço que eu quero, ele é suficiente, insuficiente, consistente ou inconsistente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Então, aqui ela apresentou a ideia. Então, ela já não é ela já não é conceito 1. Tá vendo, ó? Ela já não é conceito 1. Ó, ela não é conceito 1. Abordou o aspecto apenas de forma superficial, sem desenvolvê-lo. Não, peraí. Ela desenvolveu. Ela já não é conceito 2. Ela tá aqui, ó. Aqui que ela vai se encaixar. Beleza? Por que ela se encaixa aqui? Aí agora vem o segredo. Por que ela vai se encaixar aqui? Né? Então, por que ela vai se encaixar aqui? Então, vem comigo que eu quero te explicar isso. Ó, vamos lá. Vamos pegar a primeira ideia. Então, ela traz ideia 1, ideia 1. Ideia 1, qual foi a ideia 1? O plágio. O plágio. E aí, ela tinha que fazer o que com essa ideia 1? Ela tinha que comentar. Mas aí a pergunta vem, gente, como que as bancas querem que eu comente minhas ideias? Como? Põe aqui nos comentários. Como que você acha que a banca quer que você comente as suas ideias? Esse comentar significa o quê? Tá? Então, primeiro, você vai fazer isso mesmo. Você vai colocar a ideia e depois alguma coisa. Sempre a estrutura é essa. Apresentar, mais o quê? Comentar. Agora é o desenvolver. Como que eu faço esse comentário? Agora eu vou desmembrar esse comentário para você. Então veja que ela colocou o plágio de textos acadêmicos escrito. Então, entre as preocupações éticas, há implicações do emprego da IA em pesquisas acadêmicas, as quais pode se elencar. Então, há implicações. Então, pode se elencar o quê? O plágio de textos acadêmicos. Então, o primeiro comentário é você explicar. O primeiro comentário é você explicar. Aí eu usava um termo, né, que hoje eu não uso mais, que era explicar o que o tonhonhon tem a ver com as causas. Né? Então, explicar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é explicar. É o tal do relacionar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é explicar, relacionar. Tá? Como assim? Como assim um plágio de textos acadêmicos é uma implicação ética no emprego de pesquisa acadêmica? Então, a palavra-chave é como assim. Então, a palavra-chave é como assim. Como assim? Né? Se você colocar a ideia e conseguir responder como assim, você já tem o primeiro pedaço do comentário. Lembra que eu falei para você que o seu braço mudou? Ele não quer mais um comentário, né? Ele não quer mais só que você desenvolva a ideia. Ele quer que você vá além desse primeiro comentário.
Então, que é o adequadamente, beleza. Então, vamos ver como que o Sebrasp fez. Tá? Vamos ver como o Sebrasp fez. Porque o Sebrasp, né, ele te deu, aspas, um exemplo, né, de como que ele quer. Então, como que ele quer? Então, vamos lá, ó. Olha só. Vamos trazer aqui, vamos limpar. Mesma coisa, ó. De amarelo, por exemplo, há discussões sobre a confiabilidade e a transparência do conhecimento artificialmente fornecido por ferramentas, uma vez que, como assim? Uma vez que o processo de geração de imagem e textos por meio de IA muitas vezes não é auditável, por não ser acessível a seres humanos. Nesse cenário, questiona-se se é correto e responsável fazer uso dessas tecnologias, uma vez que os resultados, então, uma vez que, duas vezes, né? Ele repete. Então, para tu ver, né? Que até o examinador é meio engraçado que a gente perdeu um recurso aqui por propriedade de vocabular por conta do particularmente. Inclusive, está até aqui, ó. O uso do particularmente, quer ver? Ó? Tá nesse comentário aqui, ó. Cadê? Propriedade de vocabular. Aqui, ó. Aqui, ó. Linha 2. Recurso indefinido. Erro de propriedade de vocabular devido à repetição viciosa do vocábulo, principalmente. Erro de grafia devido à ilegibilidade. Então, tinha dois erros. O erro de propriedade de vocabular foi de quê? Foi pelo principalmente utilizado de maneira viciosa. Ele usou duas vezes. Aí o examinador também vai e usa duas vezes aqui no texto dele. Beleza? Então, o próprio examinador comete um erro de propriedade de vocabular. Mas tá assim mesmo, né? Todo mundo erra. Uma vez que, de novo, os resultados gerados por meio dessas ferramentas não podem ser confiáveis. Outra questão bastante debatida. Então, ó, outra questão. Então, vamos lá. Então, ideia 1. Outra questão bastante debatida. Aí, vamos lá. Então, gente, como é que está isso aqui? Qual a estrutura? Primeiro, eu vou pintar de verde. Uma vez que o processo de geração de imagens não é auditável. Aí vem a segunda parte, que eu vou colocar de vermelho para destacar. Nesse cenário, questiona-se o correto uso da ferramenta, uma vez que essa ferramenta não pode ser auditável. Então, observa pelas cores que eu tenho ideia 1, ideia 1, ideia 1, ideia 1, e depois eu tenho 2, ideia 1, e depois eu tenho o quê? Eu tenho uma explicação dela, como assim, depois eu tenho um questiona-se, que é o, e depois um como assim de novo. Então veja que eu tenho dois comentários, tá vendo? Ó, eu tenho a ideia e logo em seguida eu tenho o processo de geração de imagens, texto de IA não é auditável por não ser acessível a seres humanos. Nesse cenário de não ser auditável, questiona-se se é correto e responsável o uso dessa tecnologia. De novo, né? Uma vez que os resultados científicos gerados, ó, resultados científicos, o que é isso? Pesquisa científica, não é? Por meio dessa ferramenta podem não ser confiáveis. Então, agora vai lá no texto da nossa colega e vê se ela fez isso. Isso o que, Quinte? Se ela apresentou a implicação ética no emprego, se ela relaciona, explica, e se ela detalha a explicação. Então, Quinte, eu tenho que apresentar e comentar. Na hora de comentar, eu tenho que detalhar. Só isso. Beleza? Eu tenho que explicar, detalhar. Explicar, relacionar. Explicar e desenvolver. E perceba que não estou usando autor de renome, perceba que não estou usando dado estatístico, perceba que eu não estou usando argumento de autoridade, não estou usando fonte confiável, nada disso. Eu estou só fazendo um processo de dissertação. Beleza? Dissertar é isso. Dissertar é você apresentar uma ideia e depois essa ideia tem que ser desmembrada, desenvolvida. Um desenvolvimento é relacionando, né, que eu chamo de o Tony com as calças. O segundo desenvolvimento é você explicando por que aquilo é um problema. Por que aquilo tem a ver. Então, relacionar e explicar. Acabou. Vamos lá. Detalhar e explicar. Então, vamos. Há implicações éticas, né, preocupações éticas do emprego da IA em pesquisas acadêmicas. Aí, as quais o quê? Pesquisas acadêmicas. Então, o as quais aqui está errado. Por quê, Quinte? Porque o as quais aqui retoma acadêmico. Pesquisa acadêmica. Lembra o emprego do pronome relativo? Como ele retoma pesquisas acadêmicas, ela quer retomar o quê? Preocupações éticas quanto às implicações. Né? Esse A aqui está no sentido de quanto.
Então tá errado aqui. Dentre essas preocupações éticas ou essas implicações, se pode se elencar o plágio de texto acadêmico. Por que como assim o plágio de texto acadêmico é um problema científico? Ela não respondeu. Por isso que é insuficiente. Através de ChatGPT. Então, o através de está no sentido de quê? Está no sentido de meio, pelo meio. Então, usei o chat com a utilização de assistente de escrita e de revisão e correção de texto. Tá, agora, por quê? Porque isso daqui é uma preocupação, é uma implicação ética. Por quê? No emprego da IA no uso. Então, faltou ela fazer o quê? Faltou ela relacionar. Pegou? Agora vamos para a ideia 2 dela. A ideia 2 dela é e a insegurança de textos produzidos pela IA. Aí ela vai explicar, né? Entre parênteses, é sempre uma explicação. Escrita com conteúdos inverídicos, né? Que atrapalham a aquisição de conhecimento dos estudantes. Bom, mas ela não está no conhecimento dos estudantes. Por quê? Porque ela está falando de pesquisas acadêmicas. Então, o que eu tenho é fontes inverídicas numa pesquisa de natureza científica. Entendeu? Por isso que é falta de confiança. Ambas são problemas sérios, porque envolvem e colocam em risco a integridade. Olha aí, Quinte, ela falando o porquê, são problemas sérios. Porque coloca em risco a integridade. Ambas, aí, ela falando. Pois é, aqui está o problema. Por quê? Porque o recurso de hoje, de ontem, cadê? Reinaldo. Não. Deixa eu ver se foi Yasmin. Também não. A Jaqueline, não. Cadê, rapaz? O recurso da menina. Vou mostrar aqui, o recurso dela. Que a banca fala exatamente isso aqui que aconteceu. Então, o que ela fez? A ideia 1 está relacionada com implicações éticas? Não. A ideia 2 está relacionada com implicação ética? Então, aqui está a ideia 2, né, de amarelo, e aqui está o primeiro desenvolvimento dela, as quais, escrita com conteúdo inverídico, atrapalha a aquisição do conhecimento dos estudantes. Aqui já é um erro de inconsistência. Então, o primeiro erro, vamos lá, o primeiro erro foi o quê? As quais. Então, o primeiro, vou colocar só daqui, as quais, até aqui, pronto. O primeiro erro foi o quê? O primeiro erro foi insuficiente. Por que é insuficiente? Porque faltou fazer a relação daquela ideia. E eu vou provar isso na resposta do recurso aqui. A segunda ideia, ela tem o desenvolvimento inconsistente. Por que é inconsistente? Porque não é conhecimento do estudante. O conhecimento dos estudantes não faz sentido em face, não faz sentido porque não faz sentido já que estamos tratando de pesquisa acadêmica. Então, já que é pesquisa acadêmica, o estudante não tem nada a ver com isso. O conhecimento do estudante não importa, porque ele não faz parte do... Entendeu? O que estamos discutindo é justamente se o conhecimento produzido tendo a IA, né, utilizando a IA, ela tem uma validade científica, já que não foi totalmente humano. No caso aqui, ela está falando do quê? Da confiabilidade, porque não é confiável. Pegou? Todo mundo entendeu por que é inconsistente, né? Ou incoerente, né? Então, a primeira ideia, ela é insuficiente e a segunda ideia, ela é inconsistente, né? Na onde? No primeira parte. Lembra que são duas? Então, agora eu vou relacionar. Na hora que ela vai relacionar, ela relaciona com ambas. Aí ela põe lá ambos os problemas e aí ela vai e relaciona. Então, Quinte, o que aconteceu aí no segundo aqui? Então, no segundo aqui, o que aconteceu? Aqui aconteceu o que você não pode fazer. Então, aqui não é assim. Não é assim que a banca espera. Não é assim que a banca espera que as ideias sejam relacionadas com o
aspecto barra tema. Por que barra tema? Barra tese. Por que barra tema, barra tese? Porque tese se for FGV, tema se for outras bancas, tá bom? Então, não é assim que você tem que fazer. Volta para mim aqui. Né? Quente, a câmera parou. Acabei de ver que a câmera parou. Pera aí. Quando a câmera para, desativar e ativar de novo. Pronto. Voltou? F8. Ih, a câmera não voltou não. Ah, moleque. Estamos sem câmera. Desativar e ativar. Nossa, só porque eu bati aqui, velho. Aí voltou, porque eu bati aqui no... Deixa eu puxar o mouse mais pra cá. Beleza? Pegou? Opa, Quinte, então pera aí, eu não posso fazer isso? Não, infelizmente não é assim que a banca quer. Como que a banca quer? Que cada ideia seja desenvolvida separadamente. Então vamos lá, vamos ver aqui. Não comentou nenhuma delas, não é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. O candidato desenvolveu de forma parcialmente consistente, com desenvolção, o candidato se apresentou como metodo de menu, o candidato não abordou o risco para o ganho de agenda que é a sustentabilidade. De forma parcialmente consciente, relacionando superficialmente com o desafio similar. Não é essa também, não é essa também. Deixa eu ver se é essa aqui. Recurso foi plenamente deferido. Pode ser uma causa de crescimento, entretanto, o candidato abordou a sua de forma superficial, mencionou fatores com causa de crescimento. Recurso abordou de forma superficial, estabelece relação com a alimentação e crise, ou seja, apresenta a avançação. O candidato afirma como fator de migração. Esse aqui. Aí. Tá faltando um. Assim sendo, a listagem de mas não desenvolve ou aprofunda nenhuma delas. Mas não aprofunda aqui. Então tá aqui, ó. Então eu vou ler para você. Resposta do recurso, tá? Resposta do recurso do candidato, tá? Beleza? Só não vou mostrar em cima porque vai aparecer o CPF dele, mas tá aqui, ó. Banca. Vou ler para você. E a gente encerra o primeiro comentário. O candidato menciona que temos um modelo de agronegócio extensionista e que é necessário adequar-se, viu? Ó, temos um modelo que é necessário adequar, mas não aprofunda esses últimos tópicos, esse último tópico. Por tal razão, foi atribuída a nota em face. Pegou? E a nota é conceito 3, tá? Então, à semelhança do quesito anterior, o candidato cita vários riscos, risco 1, risco 2, risco tal, mas sem maior aprofundamento, exceto quando menciona a queda contínua da produtividade. Ou seja, um risco só foi aprofundado. Portanto, a banca mantém a nota atribuída por estar proporcional ao desempenho do candidato. Opa! Então, peraí, Quinte, deixa eu ver se eu entendi. Citei vários riscos, mas aprofundei só um. Então, citou um risco. Qual é a outra palavra-chave? Desenvolveu, tem que aprofundar. Então, anota aí. Desenvolveu, tem que aprofundar. Então, vou terminar com essa frase de hoje. Então, desenvolveu, tem que aprofundar. Então, anota aí. Desenvolveu, tem que... Desenvolveu, vírgula, tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Aprofundar todas as ideias. Beleza? Desenvolveu, tem que aprofundar. Desenvolveu, tem que aprofundar. Combinado? Fechou? Ah, Quinte, mas eu aprofundei junto, que nem ela fez. Pois é, não era para fazer junto, era para fazer cada ideia separadamente, tá? Ambas são problemas, porque envolvem e colocam em risco a integridade, a fonte e a veracidade dos conteúdos produzidos por essa tecnologia. Mas os conteúdos produzidos nessa tecnologia, além de erros gramaticais, mas olha só, presta atenção, são problemas, ambos são problemas, porque a integridade, a fonte e a veracidade do conteúdo e o conteúdo produzido por essa tecnologia relacionado ao quê? Mas relacionado a pesquisas acadêmicas, não é todo o conteúdo, é só o conteúdo relacionado a pesquisas acadêmicas, além de erros gramaticais. Além disso, cara, erro gramatical em IA é quase um... Olha, estou começando a usar o IA agora, lá no trabalho, né, para fazer auditoria. O pessoal lá da Sutic lá tá implementando, né, esse modelo. E eu sou um dos que me voluntariei para poder ter contato, né, com essa ferramenta. E erro de português quase não vejo não, tá bom?
eu tô tendo, o que eu tô relatando são os erros, porque a IA, né, tem coisas que ela faz muito melhor do que a gente, obviamente, mas tem coisas que ela ainda não faz. Como, por exemplo, achados de auditoria, né? Beleza? Mas para ler processos longos é uma maravilha. Além disso, a utilização nas produções podem acarretar prejuízo intelectual por falta de criatividade e capacidade de raciocínio se aplicados indiscriminadamente em todas as atividades acadêmicas. Não é em todas as atividades acadêmicas. Então veja que ela faz 2 comentários, né? Então, Kent, como que você reorganiza as ideias para ela? Pega o primeiro comentário e sobe ele para a ideia 1 e pega o segundo comentário e sobe ele para a ideia 2. Por quê? Porque quando você faz isso, você está fazendo o quê? Exatamente isso. Eu apresento e eu comento, eu aprofundo. Então, em vez de você aprofundar fora, você aprofunda dentro das ideias. Combinado? Pegou aí? Então, Kent, por que o conceito dela vai ser conceito 3? Porque ela trouxe 2 implicações, mas ela fez os desenvolvimentos e o aprofundamento e os comentários em lugar indevido. E um dos comentários é inconsistente com a ideia de pesquisa científica. Beleza? Combinado? Que é o conhecimento do estudante. Espero que tenham gostado. A gente se vê no nosso próximo correção do dia. E vai ser a correção do César Ângelo. Um beijo, abraço e vamos pro César. Tchau, tchau.